agora para o capítulo 9 do Evangelho de João. Esse capítulo também é maravilhoso, poderoso, traz muitas verdades para nós. Tá ligado aqui? Então, vamos conversar. O capítulo 9, assim como vários outros capítulos que a gente começa, tem essa sinalização, né? Mais um sinal de Jesus narrado somente no Evangelho de João. Então a gente só sabe desse cego em razão de João. Jesus cura um cego de nascença e faz o sermão conhecido como a luz do mundo. A cegueira de nascença do cego não era pecado nem dele nem de seus pais. Ele nasceu assim para que Deus se manifestasse em sua vida. Aqui já tem uma verdade absoluta para nós. Deus tem um plano, e esse plano vai se concretizar através das nossas vidas. Nesse caso, os discípulos estavam perguntando para Jesus: Jesus, por que esse homem aqui nasceu cego? Ele está carregando alguma culpa? Tem alguma hereditariedade aqui? Algum pecado da família? Jesus disse para ele que absolutamente não. Ele nasceu daquele jeito para quê? Para esse momento. Ele nasceu daquele jeito para se cumprir esse João 9, para que Deus pudesse fazer a obra dele através daquele cego. A gente sabe que desde o capítulo 8, né, começa um momento na fase do Evangelho de João em que Jesus caminha para a crucificação, né? Ali começa a ter uma briga mais decisiva entre Jesus e os religiosos. E o capítulo 9 é somente mais um item dessa briga. Então, por que esse homem era cego? Para que se manifestasse a glória de Deus. Amém? Uma parte interessante da cura do cego é que Jesus permitiu que ele participasse do processo. Isso é um negócio muito legal, né? Jesus precisa de nós para fazer o milagre? Não. Mas ele gosta de usar a gente. Por quê? Porque aí existe o ato da fé. Da fé. Só a terra e a saliva não curaram o cego. Por quê? Porque a gente sabe a história, não sabe? O que Jesus fez? Jesus fez barro, colocou no olho dele e disse: agora você vai e se lava no tanque de Siloé. Se ele não fosse se lavar, tinha acontecido milagre? Não. Vocês lembram de algum caso semelhante a esse na Bíblia? Onde houve participação daquele que recebeu a cura? Né? Qual caso? Falem para mim. Naamã, não é? Se Naamã não vai se molhar lá 7 vezes, ele tinha sido curado? O milagre já estava posto, já estava tudo pronto. Era só assim: vai lá e faz a sua parte. Eu agora quero de você um ato de fé. E aí você vai lá e recebe o seu milagre. Ele teve que ir se lavar no tanque de Siloé, logo foi preciso um ato de fé, uma participação dele também, né? Isso traz para nós o quê? Que nós estejamos prontos a participar dos atos de Cristo, né? Que Ele possa nos usar não só para que nós recebamos o milagre, mas que também nós sejamos o milagre na vida de outras pessoas, não é verdade? Notem que assim como no capítulo 4, onde a mulher samaritana entende quem Jesus é aos poucos, né? Primeiro ela acha que ele é simplesmente um homem, depois ele é um profeta, né? Depois ele é o Messias. Aqui também acontece a mesma coisa. Quando o homem foi indagado sobre como tinha sido curado, ele respondeu: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse para me lavar no tanque de Siloé. Eu fui e agora vejo. Mais tarde, ele disse que Jesus era um profeta. Ele chegou a essa conclusão porque somente um profeta poderia ter feito aquele milagre. Mais tarde ainda, quando Jesus fala com ele, ele finalmente atesta que se Jesus não fosse Deus, ele não poderia fazer coisa alguma. Mas aqui a gente volta novamente àquilo que a gente havia conversado sobre o Evangelho de João. Em João, as pessoas que conversam com Jesus sabem que ele é o Messias. Aqui ele descobriu aos poucos, mas ao final ele sabe quem é o Messias. Outra coisa importante que a gente vê também no capítulo 9 de João, que a gente também viu lá no capítulo 5 no tanque de Betesda, é que o homem não conhecia Jesus. Não é verdade? Ele não conhecia Jesus.
mas mesmo assim ele teve um encontro com o poder de Deus. Lá no tanque, o paralítico teve um encontro com o poder de Deus. Aqui, o cego está tendo um encontro com o poder de Deus. Deus cura ele sem necessariamente ele conhecer a Cristo. Por quê? Porque Deus pode fazer todas as coisas. Claro que a fé é um componente importante, mas Jesus não se limita a ela, né? E a gente vê exatamente isso aqui, nesse caso. No versículo 35, Jesus explica melhor para o homem, e essa parte aqui é maravilhosa. Você crê no Filho do Homem? O homem nem sabia quem era essa pessoa, e perguntou: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Esse Senhor aqui, de acordo com o grego original, é uma palavra respeitosa, um pronome de tratamento, como nós falamos aqui. Nesse momento aqui, ele conhecia o quê? O poder de Deus. Aqui ele tinha recebido cura. Agora Jesus diz: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio. Esse Senhor aqui já é de submissão, irmãos. Esse Senhor aqui já é completamente diferente do primeiro. O que é interessante aqui é a gente observar o seguinte: aqui tem um laser aqui em algum lugar. Aqui, ele recebeu cura. Aqui ele recebe salvação. Amém? Aqui ele era curado, mas não era salvo. Aqui agora ele é salvo. Por quê? Porque Jesus pergunta para ele o que é mais importante. A única coisa importante para ser salvo, o que é? Você crê, irmão? Quem é ele, Senhor? É este que está falando contigo. Eu creio. Aqui, cura. Aqui, vida eterna. Amém? Muito bom. Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Aqui João está falando, né, com os religiosos, e aqui ele dá uma sapecada neles, né, porque ele diz o seguinte: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que vocês dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Ou seja, você está vendo, mas não está vendo nada. Não é isso que ele está dizendo? Né? Exatamente. Ele estava dizendo ali para os religiosos: tudo que vocês acreditam está no Messias. Absolutamente nada. Aquele que não via há pouco, agora sim vê e está salvo. Ele era cego, vocês também são cegos. A diferença é que vocês não sabem que são. Porque vocês acham que estão vendo, mas não estão vendo nada. Não estão vendo nada. Será que nós somos cegos? Será que nós não estamos vendo o Messias? Será que nós achamos que estamos vendo, mas quando chegar na nossa hora ele vai dizer assim: cara, nem sei quem você é. Eu não te conheço. Já pensou nisso? Esse não é o nosso plano. E é exatamente isso que João está dizendo. Tranquilo até aqui? Joia? Capítulo 9 tem muitas outras verdades, né? Uma coisa importante também do capítulo 9, que eu não mencionei aqui, e que é óbvio, vocês devem imaginar: que dia que Jesus curou o cego? Sábado, né? Não poderia ser diferente, né? Por quê? Porque Jesus estava ali para poder ir contra a religiosidade, né? Meu negócio aqui não é o dia, eu sou. Eu faço o meu trabalho toda hora. Qual é o meu trabalho? É fazer aquilo que o Pai me mandou fazer. Muito bem, No capítulo 10, então, Jesus agora é o pastor e o seu rebanho. Aqui também tem verdades incríveis para nós, e alguns dos versículos que a gente conhece bem na Bíblia. No capítulo 9, Jesus revela então que ele é a luz do mundo, né? É luz que dá visão aos cegos e luz que revela a cegueira daqueles que alegam enxergar, expõe
né, aquilo que está errado. A conversa entre Jesus e os fariseus continua no capítulo 10. Né? Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Aqui Jesus está fazendo um paralelo, não é, entre o evangelho e a religiosidade. Não é verdade? A religiosidade, ela entra por outro lugar que não seja pela porta. O evangelho não, o evangelho entra pela porta. Por quê? Porque não tem nada para esconder. Entra a luz do dia. Tá? Entra sem nenhum tipo de problema. A religiosidade não. O evangelho, tranquilo. O aprisco era um cercado onde as ovelhas eram mantidas. Os pastores, ao passarem pelas cidades, dormiam na hospedaria e deixavam suas ovelhas nesse aprisco, tá certo? Então o aprisco é um local onde os pastores deixavam todas as suas ovelhas. Não era um aprisco para cada pastor, era um aprisco coletivo e todas as ovelhas de todos os pastores ficavam ali. Só para a gente contextualizar isso bem. É interessante observar que nos apriscos ficavam diferentes ovelhas de vários pastores. Quando os pastores chegavam ao aprisco, bastava chamar as suas ovelhas de modo usual, como sempre faziam, e aquelas que eram suas, o seguiam. Quem é Jesus aqui, irmãos? Ele é o pastor, o bom pastor. Por quê? Porque ele dá vida pelas suas ovelhas. Tá? E outra coisa que é muito importante aqui, aquelas que eram suas faziam o quê? O seguiam. Isso traz para nós uma verdade muito importante. Qual é? Jesus dá o exemplo. Primeiro ele faz e a gente segue. Perfeito? Então, nós não temos que ser imitadores de Cristo? Nós vamos imitar o quê se a gente não estiver vendo ele fazer as coisas? Então, primeiro ele fez e agora nós fazemos. Não é verdade? Esse é o plano. Tá? Ele amou o mundo, agora nós vamos amar o mundo. Nós vamos cuidar de pessoas. Ele cuidou de pessoas? Nós vamos cuidar de pessoas. Ele é o bom pastor? Nós somos o bom pastor. Esse é o plano. É isso que ele diz aqui. Nós conhecemos a sua voz e seguimos ele. O que significa conhecer a sua voz, irmãos? Relacionamento. Relacionamento. Quando nós nos relacionamos, nós conhecemos as pessoas. Não é verdade? Eu estava conversando com o irmão Irineu há pouco aqui. O irmão Irineu falou para mim que conhece às vezes as pessoas pelo barulho do passo delas. Como é que ele conseguiu chegar nessa situação? Ouvindo muitas vezes aquela pessoa se aproximar dele. Isso é o quê? É relacionamento, irmãos. O que Jesus quer de nós é relacionamento ao ponto de que quando ele fale com você, você saiba que é ele que está falando. Ah, mas como é que você sabe que Deus falou comigo? Porque eu conheço ele. Tá? Eu sei que não é obra do maligno, eu sei que não é obra da minha cabeça, eu sei que eu estou em relacionamento com ele. Relacionamento é uma vez por semana no sábado lá, irmão? Relacionamento é de vez em quando vir aqui no curso? Não, irmão. Relacionamento é o quê? É vida na vida. Relacionamento é todo dia. Relacionamento é ter o seu momento individual com Cristo, o seu devocional, mas não ser só isso, é o tempo todo estar em pensamento com Cristo, é agradecer pelas pequenas coisas, né? É estar sempre próximo a Ele, é estar disponível, é como o Herbert falou ontem para nós, sair da nossa zona de conforto, né? Fazer o que tem que ser feito, amém? Muito bem. Quem é Jesus então no capítulo 10? Jesus é a porta das ovelhas e ele é o bom pastor. Isso traz para nós uma revelação também muito poderosa. Se Jesus é a porta, irmãos, nada passa sem o consentimento dele. Nenhum predador pode atacar a não ser que passe por cima do seu pastor. E o próprio Senhor é o nosso pastor. Então o que a gente faz, irmãos? Descansa. Entra no aprisco e ó, puxa a paia,
Entendeu? Ah, mas está cheio de lobo em volta. Eu não ligo, irmão. O bom pastor está na porta. Entende isso? Se o bom pastor está na porta, você descansa, irmão. Descansa. Por quê? Porque é ele que está dizendo que ele é o bom pastor, não sou eu que estou inventando. Então eu descanso na palavra do Senhor Jesus. Vai acontecer tribulação? Vai. O lobo vai querer entrar? Vai. Mas Jesus está na porta. Então eu descanso nele. Quando Jesus fala dos ladrões e salteadores, ele está falando justamente dos mestres da lei. Eles faziam parte do esquema de negociação no templo, que os tornavam ricos, obrigavam os judeus a comprar animais para o sacrifício somente com eles, superfaturavam os preços. Eles não estavam interessados no povo, irmãos. Eles estavam interessados em ganhos próprios. Aqui, quando Jesus diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, ele não está falando do diabo, não. Nesse contexto aqui, ele está falando de quem? Dos religiosos, dos mestres da lei. Esse é o contexto. Eles não se importavam. Eles não se importaram quando o aleijado voltou a andar no tanque de Betesda, e também não se importaram quando o cego voltou a ver. Eles não eram pastores, irmãos, eles eram ladrões e salteadores. Estavam extorquindo o povo e só tinham interesse no dinheiro. Por isso que Jesus estava o tempo todo marretando eles. Por isso que havia tanta contenda entre eles. Por quê? Porque Jesus enxergava a verdade, né? E eles, cheios de justiça própria, eram cegos, né? Eram cegos. João 10,16 é uma bênção para nós, né? Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, é necessário que eu as conduza também. Amém por isso, né, irmãos? Por quê? Porque é aí que a gente entra, né? Nós somos as ovelhas do outro aprisco, né? O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Aqui Jesus está falando dos religiosos, né? Em que pese, obviamente, isso também seja um contexto de Satanás, não é verdade? Mas aqui nesse contexto, ele está falando dos religiosos, né? O fato importante que deve ser observado é que durante todo o evangelho de João, Jesus nunca alega fazer nada sozinho. Ele não tem glória nenhuma para ele. Ele está sempre falando o quê? Que ele faz as coisas junto com o Pai. Eu e o Pai somos um. Mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Jesus veio para fazer o que o Pai ordenou. Jesus, no fim das contas, era o quê? Obediente. Isso é uma coisa importante para que nós entendamos, irmão. Por quê? Porque o Evangelho não é, eu estou na graça e posso fazer todas as coisas. O Evangelho é obediência. Você sempre obedece feliz? Não. Obediência não é isso. Obediência é, vou fazer. Quando você manda o seu filho fazer alguma coisa, né? Eu falo para minha filha, Liza, tira o lixo e coloca lá na frente. Você acha que ela vai feliz? Yes, estava esperando essa hora de tirar o lixo. Não, meu irmão. Ela fecha a cara e vai, né? Por quê? Porque é obediência. Não é verdade? O Evangelho é obediência. Jesus obedecia a palavra de Deus. Quando Jesus chega no tanque de Betesda e vê aquele monte de gente doente, se fosse por ele, o que ele tinha feito? Curava todo mundo, irmão. Curava todo mundo. Mas ele foi lá direcionado em um camarada. Para quê? Para que a glória de Deus se manifestasse através daquele camarada. Ele fez o que ali? Obediência. Provavelmente, se fosse só Jesus ali, ele tinha curado todo mundo. Não é verdade? Pelo que a gente conhece de Jesus, ele teria curado todo mundo, né? Mas ele seguiu a ordem do Pai. Amém? Até aqui tudo bem, irmãos? Joia. Agora vamos para o capítulo 11, que também é um outro capítulo que é um clássico, né? Que é a morte de Lázaro. Daqui para frente é que o negócio entorna mesmo, né? É daqui para frente que os mestres da lei falam, não, esse camarada está indo longe demais, entendeu? Vamos dar um jeito nesse rapaz aí.
Mal eles sabiam que era justamente isso que devia acontecer, não é? Jesus estava trabalhando com esse propósito. A morte de Lázaro nos ensina várias coisas. É mais um sinal, né? Narrado somente no Evangelho de João. O capítulo 11 de João é um dos mais importantes desse Evangelho e também de toda a Bíblia. Por quê? Porque aqui, irmãos, não é uma ressurreição comum. Tá? Lázaro já estava morto fazia quanto tempo? 4 dias. Tá? Na época, havia uma corrente que dizia o seguinte: se tiver morto até 3 dias, é possível voltar. É por isso que Jesus espera os 4 dias, para que não houvesse nenhuma possibilidade de alguém questionar alguma coisa, tá certo? Então ele espera o tempo todo. E aí, em que pese nós saibamos que Jesus ressuscitou outras pessoas, nesse caso aqui é diferente, né? Então vamos estudar isso. Havia um homem em Betânia chamado Lázaro, irmão de Marta e Maria, aquela que derramou perfume nos pés de Jesus e o secou com seus cabelos. Acontece que Lázaro ficou doente e suas irmãs mandaram avisar ao Senhor Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Olha só esse detalhe aqui, é uma coisa legal para a gente poder entender. Aquele a quem amas está doente. Isso nos leva a entender que Jesus tinha um relacionamento com Lázaro. E esse relacionamento não era um relacionamento de: oh, tudo bom, Lázaro? Não, não era esse. Era de estar junto mesmo. Aquele a quem amas está doente. Isso significa o quê? Que Jesus frequentava a vida de Lázaro. Jesus estava com ele. Jesus era amigo de Lázaro. E Lázaro era amigo de Jesus. Jesus usou quem para poder fazer esse milagre? O amigo dele. Aquele que estava disposto a andar com ele. Aquele que estava junto com ele. Jesus vai usar aqueles que estão disponíveis. Amigo. Você é amigo de Jesus? Jesus pode falar assim: cara, eu vou usar o Alexandre. Alexandre, eu vou matar ele 4 dias, mas está tranquilo. Tá? Ele vai sentir uma dorzinha, mas depois ele volta. Por quê? Porque eu sei que como ele é meu amigo, ele não vai ficar chateado comigo depois. E eu posso usá-lo sem nenhum problema. Amigo, irmão, amigo significa o quê? Eu estou predisposto a ser importunado. Não é verdade? Quem tem amigo brother mesmo de verdade? Quando você tem um amigo de verdade e o cara tem um problema e de repente ele está no meio do nada e o pneu do carro dele fura, ele não fala com ninguém, ele liga para quem? Para você, pô. Entendeu? Você está disposto a ser importunado por ele. Entendeu? Por quê? Porque vocês têm uma relação que permite que isso aconteça. Lázaro estava disposto a passar o perrengue. Entendeu? Por quê? Porque ele era amigo de Jesus. E continuou amigo depois. Amém? Então que nós estejamos dispostos, né, a viver essa vida com Cristo. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. É impressão minha ou a gente já viu isso aqui agora há pouco? Aconteceu de novo, não é? E essa doença não acabará em morte, ela é para quê? Para a glória de Deus. Esse camarada cego aqui é cego para quê? Para a glória de Deus. Aquele camarada que estava lá aleijado e eu cheguei lá e mudei tudo, foi para quê? Para a glória de Deus. Não é verdade? Jesus falou a mesma coisa sobre a doença de Lázaro e o cego. Muito bem, é para que o nome dele seja glorificado. Jesus, ele amava a família de Lázaro. Contudo, ele ficou ali mais 2 dias, né? Aqui a gente pode voltar naquela conversa nossa anterior. Jesus era amigo de Lázaro. Jesus podia ter feito assim: opa, peraí, ele está doente? Não, ele não vai nem morrer não, vamos lá logo resolver isso. Mas ele era obediente à palavra de Deus. E Deus falou o quê? Aguenta aí, meu camarada, entendeu? Você vai ficar aí mais um pouco, depois você vai, né? Por quê? Porque aí nós teremos um milagre que vai mudar tudo. Passados esses 2 dias, Jesus chamou os discípulos e retornou para a Judéia.
O nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá acordá-lo. Aqui é incrível, não é? Ele estava adormecido, irmãos? Para nós ele está o quê? Para Deus ele está o quê? Por quê? Porque não há morte para aquele que crê, irmão. Não há morte para aquele que crê. Existe para nós o que? A vida eterna. A vida eterna. Isso aqui é só um pedaço da vida eterna. Vale a pena eu perder toda a eternidade por esse pedaço? Eu acho que é uma conta que não fecha, não é verdade? O que é isso aqui perto de tudo que nós temos aguardando por nós? Irmão, a vida aqui na terra é boa? É boa demais, né? As coisas que tem aqui na terra são legais? São, cara, que tem açaí, entendeu? Se aqui tem açaí, não tem condição de ser ruim, entendeu? Tem tambaqui, cara, sabe? Não tem como ser ruim. Agora você imagina se isso aqui está para nós e para os ímpios, e o que espera só por nós, irmão? Você já imaginou? A capacidade criativa de Deus é uma coisa incrível. Ele fez coisas aqui que a gente olha e fala, uau! Imagina o que está à disposição daqueles que vão dormir em Cristo. Não é verdade? Lázaro estava dormindo, vamos lá acordar ele. Os discípulos questionaram o porquê da viagem uma vez que Lázaro dormia. Logo ele estava bem, ele só está tirando um cochilo, a gente vai lá fazer o quê? Lázaro morreu, seus cabeções, e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Tudo era feito para quê? Para que o povo cresce. Todos os milagres eram para que o povo cresce, e se crescem, alcançassem a vida eterna. Esse era o plano inicial e é o plano até hoje, né? Qual que é o plano? Que nós possamos crer, mas não é crer meia boca não, irmão, é crer mesmo, não existe outra definição. Crer é acreditar 100% naquilo que Cristo fez por nós, no sacrifício da ressurreição, crer que você é salvo, crer que os pecados todos acabaram, que da sua vida para trás não interessa, o que interessa é a sua vida para frente, não é verdade? É isso que o Evangelho, todos eles falam. Chegando próximo a Betânia, Marta foi ao encontro de Jesus dizendo que se ele estivesse lá, Lázaro não teria morrido. Basicamente ela estava dando uma cobradinha, né, no Senhor Jesus. Ela conhecia ele, tinha intimidade com ele, chegou lá e na mesma estatura ali, meteu o dedão na cara de Jesus e falou, se o senhor não estivesse aqui, claro que o meteu o dedão é por minha conta, tá? Isso aqui não está escrito lá não, tá? E falou, se o senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. É interessante a gente observar que Marta falou assim, mas Maria falou a mesma coisa. Só que se vocês lerem lá, como é que Maria falou? Prostrada aos pés de Jesus. Percebe a diferença? Adoração, irmãos, adoração. Marta chegou imponente, Maria chegou do jeito que tem que chegar. Prostrada diante de Jesus, falou, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nada tinha acontecido. A conversa com Marta foi uma, com Maria foi outra, tá? O seu irmão vai ressuscitar, diz Jesus. Marta responde, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Aqui também é incrível. Aqui Jesus diz para ela, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O que Jesus está dizendo aqui? Marta está dizendo, eu sei que tem uma data para ele ressuscitar. Eu sei que tem um tempo para ele ressuscitar. E esse tempo será no último dia. Jesus diz para ela, Marta, eu sou é atemporal, eu sou não tem data, eu sou não tem tempo, eu sou. A ressurreição não tem data, a ressurreição sou eu sou a ressurreição. E se eu estou aqui, é agora. Entende isso? Isso é incrível para nós, irmãos. Ele não existe um período não, é a hora que Ele quiser, porque Ele é a ressurreição. Ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito, perturbou-se. Após ver onde colocaram Lázaro, Jesus chorou. Isso aqui é incrível, irmão. Jesus sabia o que ia acontecer? Sim ou não?
Se você, vamos lá, vamos inverter um pouco aqui as condições. Vamos imaginar. Paulão, você é Jesus, Paulão. Você está chegando para poder resolver um problema de morte. Você sabe o que você vai fazer. Como é que você chega no lugar? Você chega humildezinho, simprão, ou você chega com o peitão aberto e fala: pessoal, fica tranquilo, cara. Entendeu? Não precisa chorar, não. Eu estou chegando aqui para resolver essa parada. Entendeu? Se você não fosse assim, Paulo, eu posso dizer que eu chegaria mais ou menos desse naipe aí. Né? Por quê? Porque, cara, não vai acontecer nada, eu já sei de tudo. Não é? Mas Jesus, mesmo sabendo, irmãos, o que interessava para ele aqui não é o fim do processo. Jesus, ele ama vidas, pessoas. Jesus chorou porque ele teve compaixão do povo naquela situação, mesmo sabendo o que ia acontecer, irmão. Mesmo sabendo, tá? Ele sente a nossa dor. Por quê? Porque ele veio para cá viver como a gente. Isso é incrível. Jesus olha para nós e fala: calma, irmão, eu sei o que você está passando. Por quê? Porque eu já estive aí no seu lugar, eu fui carne como você, eu passei esses perrengues e eu sei que o negócio é tenso. Entende? Ele sabia o que ia acontecer, irmão. Nós, no nosso orgulho, talvez chegássemos lá e: não, cara, fica tranquilo aí, pô, não fica chorando não. Peraí, ô Lázaro, vem cá, camarada. Entendeu? Mas Jesus não, ele se compadece, né, com o povo. Jesus foi até o sepulcro e pediu para removerem a pedra. Marta observou que Lázaro estaria cheirando mal, uma vez que já havia se passado 4 dias. Aqui a gente ainda vê que Marta não estava crendo que Jesus podia fazer. O que ela está dizendo aqui? Senhor, não vai lá não, você só vai sentir um cheiro aí desagradável. Para que abrir essa porta? Para que tirar essa pedra? Tá? O que Jesus fala para ela? Não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Lázaro, venha para fora. Eu estava assistindo a ministração, o camarada falou um negócio que eu achei incrível. Naquela época, muitas das tumbas, covas, né, esse lugar aqui onde Lázaro estava, era coletivo. Isso significa o quê? Que provavelmente Lázaro não estava ali sozinho. Tinham muitas outras pessoas ali dentro, mortas. Tá? É por isso que Jesus fala o nome de Lázaro. Porque se ele fala só venha para fora, saia todo mundo. Por quê? Porque ele é dono, cara. Isso é incrível, não é verdade? Jesus é o dono da vida, irmão. Se Jesus fala vem para fora, saia todo mundo lá de dentro. Entendeu? Aí ele fala: Lázaro, pessoal, aguenta aí, tá? A hora de vocês vai chegar. Mas não agora. Agora é só Lázaro. Lázaro, vem para fora. E Lázaro vai e sai. Jesus foi que tirou a pedra? Não. Jesus tirou as ataduras de morte de Lázaro? Não. Jesus fez o quê? Aquilo que o homem não pode fazer. Aquilo que o homem pode fazer, cabe ao homem. Aquilo que é o milagre, irmão, o impossível, deixa que Deus faz. Amém? Façamos então a nossa parte e deixemos Deus fazer a parte dele. Porque a parte dele ele vai fazer, irmão. Eu imagino depois que ele ressuscita, querendo matar Marta. Hoje estava lá conversando com o pessoal, a galera toda lá, é verdade, né? É incrível, não é verdade? E o mais incrível é o seguinte, irmãos. Lázaro ressuscitou, não foi? Mas ele ficou vivo para sempre? Não, ele morreu de novo, irmãos. Né? Porque só um ressuscitou para sempre. Cristo Jesus. Tá? Lázaro conheceu a morte e voltou para a vida, mas morreu novamente depois. Né? E todos nós vamos ressuscitar na glória. Amém? Amém. Fala meu irmão, esse amém é importante. Né? A ressurreição de Lázaro é o gatilho para que os judeus decidam então matar Jesus. E daquele dia em diante resolveram tirar-lhe a vida. Por quê? Porque também já era demais. Né? Ressuscitar um camarada depois de 4 dias, aí também já não pode. Né?
Percebem? Jesus fazendo sinais, irmãos, e as pessoas ignorando. A gente olha para isso com certa revolta, não é? Mas isso acontece hoje, irmãos. Espera um pouco, irmãos, que agora está chegando, né, a celebridade do mundo gospel. Bom dia, meu amigo. É um prazer para nós ter o Senhor conosco. Grande Fabão. Amém. Tudo bem até aqui, irmãos? Em paz? Tá. Deixa eu só beber água aqui. Ai. Continuar. O ministério público de Jesus estava perto do fim. Ele termina efetivamente no capítulo 12. Jesus começou o seu ministério com um retiro e terminou com outro. Iniciou com o Sermão da Montanha, quando recrutou os apóstolos, e terminou no retiro com os apóstolos, no qual proferiu o maior dos seus sermãos, que é a última ceia. Já já nós vamos chegar lá. Jesus, então, no capítulo 11, ele é a vida e a vitória sobre a morte. Onde Jesus está, não tem morte, irmãos. Onde Jesus está, está o reino de Deus. Onde Jesus está, não tem doença. Onde Jesus está, não tem nada disso. Por quê? Porque o céu não tem nada disso. E onde Jesus está, está o céu. O que a gente leu lá no capítulo 1 de João? Que ele tabernaculou entre nós. Não foi isso que nós lemos? Jesus é o tabernáculo. Jesus é o lugar onde o céu e a terra se encontram. O reino de Deus está sobre Jesus. Então, ele vence a morte, ele vence a doença, tudo bem. Por quê? Porque o reino está sobre ele. Fé, então, é rolar a pedra da incredulidade para que você possa crer. Tira essa pedra da sua frente aí. Não seja cego, né? Eu tenho visto muitas pessoas acreditarem na Bíblia somente na parte que lhe compete, né? Esses dias eu ouvi, né, alguém dizer que eu acredito na Bíblia, mas não em todas as partes. Como é que é isso? É acreditar de forma seletiva? Isso aqui é bom, eu creio. Não, isso aqui deve ser mentira. Por quê? Porque me afeta. Se me afeta, então, eu não creio. Não, meu irmão, a Bíblia é verdade de capa a capa. De capa a capa. Quer te agrade, quer não te agrade. Quer você goste, quer você não goste. A Bíblia é a verdade. Não é isso? Fé é se despir das roupas velhas de morte, depois de crer e ser libertado. O que eu era, agora eu não sou mais. O Evangelho é o quê? Transformação, irmãos. Só há transformação em Cristo Jesus. Aquela conversa de que eu nasci assim, eu vou morrer assim, isso é mentira, tá? Isso é o inimigo batendo palma lá. Isso acredita nisso. Não é assim, tá? O que você era não é o que você vai ser. Você é nova criatura. Por que você acha que você renasce? Porque quando você renasce, começa tudo de novo. O que era para trás não me interessa. Daqui para frente eu vou trilhar um novo caminho em Cristo Jesus. As minhas ataduras de morte ficam para trás e daqui para frente eu sou nova criatura. Eis que tudo se fez novo. Vida, então, é se tornar parte daquilo que é permanente, irmãos. Vida eterna. Não é? Joia? Muito bem. Vamos então agora para o capítulo 12, né? Aqui termina, né, o ministério de Jesus. Daqui para frente a gente vai ver, né, que ele vem a parte de ser preso, né, de ser crucificado, mas vamos por partes. O episódio onde Jesus é ungido não é só narrado no Evangelho de João, né? Ele é narrado também em Mateus e Marcos. Só que a diferença é que aqui em João, onde é que Jesus está? Na casa de Lázaro. Onde é que Jesus está lá em Mateus e Marcos? Na casa de Simão, o leproso. Então vamos lá. 6 dias antes da Páscoa,
Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro e suas irmãs. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume muito caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Irmãos, aqui nesse versículo do 1 ao 3, tem para nós, tá, a personificação daquilo que nós precisamos viver em Cristo. Olhem só, Marta fazia o quê? Lázaro fazia o quê? Estava na mesa com ele. E Maria fazia o quê? Derramou sobre os pés de Jesus um perfume. Marta, irmãos, obra. Lázaro, comunhão. Maria, adoração. Percebe? É isso que nós devemos fazer. Adorar, ter comunhão, relacionamento, e por conta dessas coisas, nós fazemos as obras. A família de Lázaro era a personificação daquilo que nós devemos viver em Cristo. Adorá-lo, estar aos seus pés. A maior parte do tempo que a gente vê Maria está adorando Jesus, né? Quando ela chega para falar de Lázaro, está aos pés dele. Quando Jesus está na casa dela, ela está nos pés dele. Adoração. Lázaro está à mesa com ele. Jesus está à nossa mesa, irmãos. Tenhamos comunhão com ele. Vivamos para ele. Conversemos com ele. Ele é seu amigo. Ele vai escutar você. Ele é seu pai. O melhor pai que nós podemos ter. E Marta trabalhando para ele. Amém? Quando a multidão ficou sabendo que Jesus estava chegando em Jerusalém, correu para recebê-lo. Jesus conseguiu o jumentinho e montou nele e adentrou a cidade, fazendo-se cumprir assim as escrituras. Que escritura? Zacarias 9:9. Alguém lê para nós aí, Zacarias 9:9. Lê aí alto e bom som. Enquanto eu tomo um gole de água. Acreditar numa coisa dessa. Isso foi escrito centenas de anos antes de acontecer, irmãos. Não foi a mesma pessoa que escreveu. Um foi Zacarias, o outro foi João, né? E ainda assim as coisas aconteceram, irmãos, né? Por quê? Porque fazia tudo parte do plano de Deus. Alguns gregos que estavam na festa queriam ver Jesus. Foram pedir permissão para Filipe e André. Quando estes foram falar com Jesus, ele respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Lembram que lá no segundo capítulo que nós estudamos, Jesus disse o quê? Ainda não é a minha hora. Agora, no capítulo 12, o que Jesus diz? Chegou a hora. Esse versículo é um dos mais importantes do Evangelho de João. Por quê? Porque aqui começa a concretização de tudo. Eu vim justamente para essa hora, não é isso que ele diz? Eu vim justamente para essa hora. E a partir daqui, começa-se a manifestar, né, o plano final de Deus. Digo-lhes verdadeiramente, olha só que incrível, né? É João 12, do 24 ao 26. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Amém, irmãos? A morte era necessária, porque sem a morte não haveria fruto, não é? A morte de Jesus faz com que todos nós sejamos frutos daquele momento.
Sem a morte de Jesus não haveria salvação para nós. Não é verdade? Ele precisava morrer para que eu e você pudéssemos ter vida. Agora meu coração está perturbado. O que direi? Pai, salva-me dessa hora? Não, não, não. Eu vim exatamente para isto, para que seja glorificado o seu nome. Assim como foi glorificado lá no capítulo 5, no tanque de Betesda, lá no capítulo 9, lá no capítulo 11, Jesus veio no mundo para quê? Para que fosse manifestada a glória de Deus. Amém? O Herbert falou muito da glória de Deus ontem, né? Nós entendemos o que é a glória de Deus, né? Para que seja manifestada a glória de Deus. Chegou então a hora de ser julgado o mundo. Aqui o diabo estava assim: rapaz, eu estou vencendo, vai morrer esse camarada, né? E no final das contas, na verdade, Deus estava vencendo, porque o plano dele estava sendo concluído. A cruz foi o julgamento divino contra este mundo, o príncipe do mundo, Satanás. A cruz parecia o triunfo dele, não parecia? Mas na verdade era a sua total derrota. Não é verdade? Da cruz, irmãos, surgiu o maior bem que jamais veio ao mundo. É por conta da cruz que nós estamos aqui, salvos. Não é porque Jesus veio, obedeceu e manifestou-se a glória de Deus, né? Tudo aconteceu para que a glória de Deus fosse revelada ao mundo. Lá no capítulo 5, lá no capítulo 9, lá no capítulo 11 e agora aqui no capítulo 12. Amém? Muito bem. O capítulo 12, irmãos, marca o motivo exato pelo qual Jesus veio ao mundo. E que motivo é esse? Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Jesus veio para quê então? Para salvar o mundo, para que eu e você pudéssemos ser salvos. E a gente ainda ignora tal fato, né? Aqui ninguém ignora, não é verdade? Aqui não, né? Aqui nós somos todos crentes. Amém? É um amém com pouca convicção, né? Mas, irmão, o evangelho é um evangelho de quê? De renúncia, de obedecer, de viver para Ele, de sair da nossa zona de conforto, como bem disse o Herbert ontem. Nós precisamos viver para Cristo. Por quê? Porque Ele fez o sacrifício maior por nós, irmãos. Para quê? Para que eu pudesse ser salvo. E eu vejo isso com pouca coisa, eu vejo isso com certo descaso. Eu leio a Bíblia somente a parte que me interessa, aquilo que me deixa acuado, isso aqui não deve ser verdade não, isso aqui foi um homem que escreveu. As outras partes foi tudo o Espírito Santo que falou, a parte que me constrange, não serve para mim. Isso é o que, irmãos? Inimigo, Satanás ali, ó, tá? No seu ouvido, ignore isso. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Como é que aprende a ouvir a voz de Deus? Quando Ele fala, as ovelhas ouvem a sua voz e... Por que a ovelha ouve a sua voz e segue? Porque tem relacionamento com Ele. Não é? É simples assim. Amém? E o mais legal é que quanto mais a gente tem relacionamento com Ele, mais a gente quer ficar próximo dEle. Não é assim que funciona? Com os seus amigos, aqueles que você tem relacionamento, você não quer ficar perto dele? Né? Ele não tem liberdade contigo? Ele não chega na sua casa abrindo a sua geladeira? Entendeu? Né? O Wagner chega na minha casa e eu falo, meu Deus do céu, aquele doce que está na minha geladeira. Ai, meu Deus do céu. Já vai embora. Por quê? Porque a casa é dele, irmão. Entendeu? A casa é dele. Ele tem intimidade comigo, com a minha família. É isso que Deus quer de nós. Deus se alegra quando nós temos intimidade com Ele. Amém? Joia. Capítulo 13. Jesus lava os pés dos discípulos.
Nós aprendemos também, né, lá no capítulo 10, que Jesus, ele dá o exemplo, não é verdade? Nós seguimos ele por quê? Porque ele dá o exemplo, irmãos. Nós não temos que seguir, ser iguais a ele. Se nós temos que ser iguais a ele, ele faz e a gente repete, não é? E aqui não é nada mais do que isso. O episódio onde Jesus lava os pés dos discípulos também é narrado somente no Evangelho de João. Este é um capítulo muito importante, porque nele está o sermão da última ceia. Tá? Ele começa aqui e vai até o capítulo 16. É óbvio que os apóstolos não podiam morrer pelos pecados do mundo, não é verdade? Jesus é que faria isso. Tá? E Jesus fala sobre isso aqui. Mas a grande missão de levar o Evangelho, as boas novas do Senhor, a salvação para todo mundo, foi entregue a Jesus para quem? Os discípulos. Eu vou para o Pai, o Espírito Santo virá e vocês vão dar continuidade a tudo isso que a gente começou aqui. Não é verdade? E aí Jesus vai e ensina para eles como eles devem trabalhar. Um pouco antes da festa da Páscoa, estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Né? Aqueles pés bonitinhos, irmãos, sabe? Eles estavam com o tênis assim, ó, igual o meu, um coturno até aqui, tiraram o tênis, o pé estava limpo, aí Jesus foi lá, passou uma água, estava tudo certo. Foi assim, irmãos? Não, né? Havia sujeira de verdade ali, tá certo? Jesus limpou os pés de cada discípulo, tá certo? E aí os discípulos olhavam para aquilo e falavam, como é que pode isso? Esse camarada, o Deus Todo-Poderoso fazendo isso comigo, constrangimento no ar, concorda? Vamos lá. Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Isso aqui é uma verdade para nós absoluta, irmãos. Nós já tomamos banho, mas de vez em quando o pé não fica sujo? De vez em quando a gente não dá uma idinha ali no pecado e se arrepende na hora? Lava o pé, meu irmão, você já está limpo. Tá? Fica tranquilo com relação a isso. Tá? Não fica se martirizando, meu Deus do céu, eu pequei. Nós pecamos por acidente. Isso é um ponto importante. Nós, filhos do Senhor Jesus, nós não acordamos dizendo que vamos pecar. Se você faz isso, eu lamento te informar, mas você não nasceu de novo ainda. O pecado na vida do crente, do cristão, é um acidente. E aí quando esse acidente vem, o Espírito Santo te alerta na hora, não alerta? E você fala, nossa, cara, que coisa horrível que eu acabei de fazer. Aí eu vou lá e peço perdão. Peço perdão para Deus, peço perdão para a pessoa que às vezes eu pequei, né? Me irritei com ela, falei um monte de coisa que eu não devia ter falado, né? Não manifestei a glória de Deus naquele momento, né? E aí eu peço perdão, eu lavo meus pés e o meu corpo segue limpo, não é verdade? Aqui nesse momento, eu acho incrível, porque aqui Jesus deixa a humildade de lado, irmão. Aqui Jesus diz o seguinte, vocês entendem o que eu lhe fiz? Vocês me chamam mestre e senhor e com razão, pois eu sou mesmo. Tá certo? Eu sou o mestre mesmo. Aqui eu digo verdadeiramente e abertamente, eu sou o Messias, eu sou. Se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam. Eu sou Deus, eu sou maior do que todas essas coisas aqui. Mas eu estou fazendo, por quê? Porque eu sou humilde, porque não tem nada a ver o fato de eu ser Deus e não ser humilde. Deus é humildade. Nós não podemos nos engrandecer, nos ensoberbecer, não tem nada disso no reino. O reino é o maior, é o menor, irmão. Não é assim que funciona? Nós estamos aqui para poder viver para o próximo. É o que Deus faz aqui, é o que Jesus faz aqui. Se eu vivo para o próximo,
A vida é perfeita. Você concorda comigo que se nós tivéssemos realmente uma preocupação com o próximo, estava tudo certo? Não é verdade? Nenhuma lei precisaria existir, irmão. Por quê? Porque se eu me preocupo com o próximo, tal como eu me preocupo comigo, estava tudo certo. Não precisava ter... O meu emprego ia embora na hora. Não precisava ter Ministério Público, não precisava ter TJ, não precisava ter nada disso. Por quê? Porque eu vivo a minha vida baseado no outro. E o outro vive a vida dele baseado em quem? Em mim. Não seria isso? Não é isso que Jesus disse para nós fazermos? Nessa mesma ocasião, Jesus revela que um dos seus discípulos o trairá. Isso também está, além de João, está em Mateus, também está em Marcos e também está em Lucas. Respondeu Jesus: aquele a quem eu der pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes. Então logo Judas comeu, Satanás entrou nele. E aí nós sabemos o que vai acontecer, né? Fazia tudo parte do plano de Deus. É também no capítulo 13 que Jesus institui o novo mandamento, que é o mandamento que resolve todas as coisas. O novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Se nós levássemos a cabo esse mandamento, estava tudo resolvido. Estava ou não estava? Aqui Jesus está dizendo o seguinte: esquece tudo e segue isso aqui. Se você fizer isso que está aqui, está tudo resolvido. Só que nós sabemos que é muito difícil seguir esse mandamento. Por quê? Porque nós somos carne, e por isso nós devemos deixar a nossa carne todo dia, e cada vez mais termos o DNA de Cristo, nos preocuparmos com o outro. Os apóstolos devem ter sido surpreendidos com essa revelação de Jesus. Provavelmente eles não imaginavam que deveriam ter esse compromisso horizontal uns com os outros após a morte de Jesus. O que Jesus está dizendo aqui? Vocês estão vendo vocês aqui? Quando eu for me embora, vocês vão continuar juntos. Vocês não vão voltar a viver a vida de vocês, não. Vocês vão continuar juntos. E vocês juntos vão ganhar outras pessoas. O que estava acontecendo aqui? Nesse momento da história, estava sendo criada, irmãos, a igreja, o corpo de Cristo. Aqui nesse momento, Jesus está dizendo: nós vamos viver juntos, amando uns aos outros, não preocupado comigo, mas preocupado com o bem-estar do meu próximo. E o próximo vai ficar preocupado comigo, e nós vamos viver em comunidade. Nós seremos agora quem? O corpo de Cristo. Aqui inaugura-se a igreja, irmãos. Este novo mandamento estabelece uma aliança entre eles, uma comunidade nova, vislumbrada com Jesus. Quem? A igreja. Amém? Aqui começa aquela parte onde nós estamos aqui, ó. Que coisa boa, não é verdade? Funcionou? Funcionou, não funcionou? Né? Que nós consigamos fazer isso avançar, irmãos. Que você olhe para o seu irmão em situação de dificuldade e você tenha compaixão dele. E que você leve a palavra para ele, não só a palavra, nós também vimos aqui no Evangelho de João, a palavra é importante? É, mas a ação é tão importante quanto. Não tem como eu falar para o meu irmão: ah, você está com fome, irmão? Vou orar por você, vá em paz. Vou orar com você aqui, irmão, mas toma aqui, ó, eu vou alimentar você, e vamos juntos caminhar para a glória de Deus. Amém? Vamos lá. Aqui a gente tem uma parte interessante, onde Pedro diz: Senhor, para onde vais? Jesus diz: para onde eu vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Você dará a sua vida por mim, Pedro? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Irmãos, Pedro, aconteceu isso? Tudo que Jesus fala, acontece, não é? Jesus não disse que vai voltar? Vai acontecer ou não?
Vai, irmãos, ele vai voltar, né? E quando Pedro deu por si, a Bíblia diz que Jesus estava olhando para ele, quando ele percebe que negou Cristo 3 vezes. Como você acha que era o olhar de Jesus para ele naquela hora? Era um olhar de reprovação, tipo, falei para você, né? Seu cabeção, né? Não, eu imagino que Jesus olhou para ele com compaixão, sabe? Com amor de verdade, aquele amor que Jesus, quando Pedro olhou para ele, ele falou, nossa, esse homem me ama de verdade, mesmo eu sendo pecador. Tanto é que Jesus fala para ele, Pedro, depois que você se converter, irmãos, faz a minha obra, apacenta as minhas ovelhas. Jesus olha para nós com amor, irmãos, aquele amor que constrange, sabe? Que você olha e fala assim, cara, eu não sou merecedor de nada disso. E Jesus tem me sustentado, e tem me dado vida, e vida em abundância, e uma oportunidade de viver o reino aqui na terra. Nós não precisamos morrer, irmãos, para poder viver o reino. Aliás, a gente nem morre, a gente faz igual Lázaro. Lázaro estava o quê? Dormindo. Não há morte no reino de Deus, irmãos. Nós simplesmente adormecemos e acordamos com Ele. Amém? Então creia no Senhor Jesus, viva a sua vida para Ele. É o melhor que a gente pode fazer. Essa passagem também está lá em Mateus, está lá em Marcos e também está lá em Lucas. Até aqui tudo bem, irmãos? Em paz? Estava. Tá? O Herbert, com a mesma eficiência, com o mesmo estilo que ele estava lá, ele pode estar lá no resgate lavando um banheiro. Sabia? E não faz diferença nenhuma, irmãos. Para ele não faz diferença nenhuma. Tá? Para o reino de Deus, também não. Nós somos todos iguais no reino de Deus. Não há o maior, não há o menor, nós vivemos para o rei. Né? Nós vivemos para o rei. Falando sobre isso, eu quero contar um episódio, pena que o Marildo não está aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas se vocês não sabem, vocês vão ficar sabendo agora. Teve o Resplandeça, não teve? Foi o Resplandeça? O último, enquanto teve na igreja? Foi, não foi? E lá nós fizemos escalas para lavar o banheiro. Oi? Compaixão, né? Compaixão. Lá nós fizemos escalas para lavar o banheiro. Tá certo? Eu fiquei com uma equipe para lavar o banheiro, e o Amarildo ficou com uma equipe para lavar o banheiro, e várias pessoas ficaram. Na minha vez, o banheiro estava um brinco. E permaneceu um brinco. O pessoal foi gentil, ou seja, eu não tive que ir lá sofrer, eu só fui lá para conferir como é que estava. Mas na vez do Amarildo, irmão, meu camarada, entrou um camarada lá e destruiu o banheiro. Mas eu quero que você entenda que ele destruiu mesmo, ele passou na parede, passou na pia, destruiu o negócio. E aí o Amarildo, no outro dia eu fui tomar café com ele, ele falou assim: Marcelo, cara, eu tive a lição de humildade aquele dia, cara. Eu tive a lição de humildade, eu fiquei muito puto no começo, porque por que eu estou aqui? Depois eu fui entendendo, quem sou eu, cara? Eu não sou ninguém no reino de Deus, não. Eu não sou maior nem menor, eu sou igual. E ele limpou, e eu falei, amém que você limpou, irmão, porque ficou um brinco aquilo lá. Eu fui o posterior a ele, e estava tudo limpinho, mas ele fez o trabalho dele, entendeu? E resolveu o problema. E aquilo, você acha que aquilo diminuiu ele? Nem um minuto, irmãos. Tá? Todos nós estamos aqui para trabalhar para o rei. Esse é o nosso plano, né? Amém? Exatamente. Sim. E o ato de Jesus se abaixar para lavar o pé, mostra na cara o que tem que fazer, mesmo sendo grande. Porque ninguém lava o pé em pé. Claro. Tem que se abaixar, esse corpo vai ficar menor do que a pessoa que está na frente. Exatamente. É o que a gente conversou acerca de Maria, não é? Toda vez que Maria encontra-se com Jesus, ela está onde? Aos pés dele. Né? A adoração. Marta chegou para Jesus em pé, meteu o dedão nele e falou: Jesus, se você estivesse aqui, o meu irmão não tinha
morrido. Onde é que você estava? Quem é você? Por que você não estava aqui? Maria conversou com ele nos mesmos diálogos, porém aonde? Aos pés dele. Adoração. Que nós possamos adorar a Cristo todos os dias. Amém? Irmãos, falta 7 minutos, vamos deixar o capítulo 14 para a próxima aula. Tudo bem até aqui? Tudo em paz? Maravilha, vamos levantar, vamos ter uma palavra de oração. Alexandre, meu amigo, faz essa graça. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais uma manhã, Pai, que a tua palavra. O que nós mais queremos hoje, Pai, é a tua humildade e a tua obediência. E para a gente seguir os teus passos, precisamos dessas duas palavras. Então, Pai, nos dê, Pai, a tua visão, igual Marta e Maria teve na casa com Lázaro. Que o Senhor nos dê, Pai, essa humildade de nos pôr aos teus pés para te adorar, para ser humildes, para seguir e fazer as tuas obras. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.